para que o Senhor abençoe a tua palavra, Deus, que vai ser ministrado nesta hora. Quero pedir, papai, que o teu Santo Espírito, Senhor, tenha total liberdade, total acesso à minha pessoa, à minha mente, ao meu coração, aos meus lábios, para transmitir para o teu povo nessa noite uma palavra especial, uma palavra de destino, uma palavra, Pai, que vai nos esclarecer muitas coisas daquilo que nós estamos vendo nesse presente momento. Mas também, Senhor, eu preciso muito que o teu santo e amado Espírito ministre agora em cada coração que está nos assistindo, Pai, através das páginas do Facebook. Ó Deus, abençoa cada internauta nosso e que eles possam, Senhor, ter a iniciativa de convidar para outros amigos para que também possam se sintonizar, como o pastor Daniel escreveu aqui, sugerindo que a gente venha compartilhar esta live para que o maior número de pessoas, papai, possam assistir, porque é uma palavra muito especial, muito importante para este momento que nós estamos vivendo. Senhor, assume agora a direção total dessa ministração. E desde já, meu Pai, eu dou a Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos e amados espectadores, hoje eu tenho uma palavra muito forte para falar ao seu coração, vindo da parte de Deus. Muitas pessoas estão confusas, muitas pessoas estão apavoradas, muitas pessoas estão sem saber o que fazer, mas Deus tem uma palavra para você nessa noite e para mim. Para começar, é preciso que a gente reveja, meus amados, os nossos posicionamentos a respeito do louvor. Esse louvor que você tem ouvido aqui a cada domingo é um louvor simples, é um louvor gostoso, é um louvor ungido, não é uma superprodução, mas são essas coisas simples, meu amado, que atraem o coração de Deus. Não fique esperando orquestra sinfônica, corais extraordinários. Não. No tempo que nós estamos vivendo, o louvor vai ser bem simples. Então eu sugiro a você que quer agradar a Deus, que entre nessa unção do louvor, que entre na nossa live logo no início e não perca esse momento inicial de louvor, porque é algo muito profundo ao coração de Deus. Mas vamos entrar direto no tema dessa noite, que é conexões de Deus através do Covid-19. Amados, tem muita coisa acontecendo e eu quero falar um pouco essa noite de cada uma dessas situações graves que estão ocorrendo, para que você aquiete seu coração, para que você se tranquilize e para que você saiba, acima de tudo, que Deus está no comando de todas as coisas. Veja, Deus usou essa pandemia para mudar tudo o que ele não estava gostando, nem aprovando em sua igreja espalhada pelo mundo. Eu vou repetir para você entender bem o que eu estou falando. Deus usou esta pandemia para mudar tudo aquilo que ele não estava gostando e nem aprovando em sua igreja espalhada pelo mundo. Observe o que o profeta Ageu nos instruiu no seu livro, capítulo 2, versículos 6 e 7. Ageu diz o seguinte: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherão de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Meu amado, você tem alguma dúvida de que o que está acontecendo hoje ao redor do mundo é um cumprimento dessa palavra aqui do nosso profeta Ageu? Vou ler de novo para você acordar e entender que essa pandemia não foi um acidente de percurso, não foi uma estratégia do diabo para destruir com a humanidade. Não. É uma palavra profética de Deus. E eu vou ler lá no meio outra palavra para explicar
bem profundamente isso que eu estou lhe dizendo. Olha o que a Bíblia diz. Ainda uma vez mais, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca, e farei abalar todas as nações. Me responda, alguma nação do planeta Terra ficou sem ser movida através dessa pandemia? Não. Então essa palavra aqui, meu irmão, acaba de se cumprir nesse exato momento. O Senhor Deus abalou todas as nações da terra. Por quê? Porque Ele não está satisfeito no ritmo que as coisas estão caminhando. Foi preciso Deus dar um freio de arrumação na humanidade para chamar a atenção. Já que Ele vem falando e ninguém tem dado ouvidos, aí Ele resolveu radicalizar. Então fica gelo, você que é do Senhor, fica tranquilo, que o papai está no comando. Agora a segunda parte dessa palavra profética ainda não se cumpriu, que diz o seguinte: e as coisas preciosas de todas as nações virão e encherão de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Se você fizer uma leitura superficial desse texto, você vai ser tentado a pensar que o profeta aqui está falando de dinheiro, de finanças, de prosperidade financeira, de um grande tesouro que virá para a nação. Escute, não é nada disso. Olha só, as coisas preciosas de todas as nações virão. Que coisas preciosas são essas? São as vidas. Para Deus, nada tem mais valor, nada tem mais importância, nada é mais precioso do que as vidas das pessoas. E aqui nós vamos incluir todos, crente, não crente, católico, apostólico, romano, sem distinção de religião. Quero lhe dizer, meu amado internauta, Deus ama todas as pessoas. E cada um de nós somos preciosos aos olhos de Deus. E olha o que ele diz em seguida. E encherei de glória esta casa. Que casa é essa que ele está falando? A igreja. As pessoas virão buscar respostas. As pessoas virão buscar soluções. As pessoas vêm buscar refrigério na igreja. E quando essa igreja estiver cheia de homens e mulheres que vêm buscar a face do Senhor, essa igreja se encherá de glória, que são as vidas humanas transformadas e redimidas pelo poder do sangue de Jesus. Então preste muita atenção. Por trás dessa pandemia toda que está aí, mexendo com todo o planeta, a mão de Deus está agindo, está direcionando. E Ele quer, depois dessa pandemia, trazer um tremendo do avivamento. E as pessoas virão correndo para aceitar o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Vai chegar um tempo, e já chegou, que Deus vai mandar para os seres humanos da terra fome e sede, não de comida e nem de água, mas de fome e sede da palavra de Deus. Queridos, se nós fizermos uma análise superficial, nós vamos perceber que há em curso pandemias acontecendo neste planeta, no mínimo em 17 segmentos da sociedade. Eu sei que se você for pesquisar, você vai achar bem mais. Mas eu não quis me ater muito nessa área, porque eu tenho coisas mais importantes para falar. Mas o prefeito de São Paulo disse que a cidade vai precisar de 6 anos para conseguir recuperar os prejuízos dessa pandemia. 6 anos, queridos. Então significa que o negócio está feio para o lado das cidades deste país. Agora, quero te falar rapidamente sobre 17 pandemias que estão acontecendo no planeta. A primeira é uma pandemia espiritual. As pessoas estão confusas, sem perspectiva, sem saber para onde ir, sem saber a quem apelar, sem saber a quem conduzir. Você concorda com isso? Então, há em curso uma pandemia espiritual. Eu não tenho tempo de falar com detalhes, mas isso aí na continuidade dos próximos domingos nós vamos estar falando. Segunda pandemia é uma pandemia na fé. Ô pastor, que negócio é esse? As pessoas, queridos, estão descrentes. As pessoas estão desoladas, desistidas, não sabem mais em quem crer, porque elas esperam tanto
das pessoas, esperam tanto de Deus, esperam tanto disso e daquilo, e as coisas não acontecem. Então a tendência das pessoas é esfriar na fé, ficar descrente. 3. Há uma pandemia nas igrejas, nas religiões. Eu vejo, por exemplo, aqui em Curitiba, as pessoas estão apavoradas porque não está tendo culto presencial. Mas e daí? O culto está acontecendo agora na sua casa. Eu estou transmitindo um culto da minha casa para a sua casa. Então nós não precisamos de um templo físico para falarmos das coisas de Deus. Você pode muito bem da sua casa me ouvir, aprender, ser instruído e manter a sua fé na palavra que é pregada desse lugar. Então, o que é que acontece hoje? As pessoas estão perdidas, não sabem mais para onde ir, estão sem rumo e não tem religião nenhuma que traga solução para o problema que as pessoas estão passando. Quarto, há uma pandemia na saúde. Isso aí não se fala muito, né? Nacional, mundial, estadual, municipal, morrendo gente à torta e à direito, não sei quantas pessoas contaminadas, os governantes pedindo às pessoas para ficar em casa, para evitar aglomerações, mas é mesmo que nada. Os governantes estão falando e as pessoas estão correndo para a rua, para shopping, para aglomerações, e com isso o Paraná está experimentando o maior surto em toda essa pandemia de pessoas contaminadas e mortas. Nosso sistema de saúde está próximo do colapso. Por quê? Porque as pessoas não querem saber de ficar em casa. Eu fico sabendo de pessoas que estão contaminadas e estão indo para o supermercado, especialmente os da terceira idade, que são de risco. Ao invés de ficar em casa se tratando, vão lá para o shopping. Agora, quantas pessoas no supermercado são contaminadas com esse tipo de pessoas irresponsáveis, que não sabem o que é respeitar o direito do outro? Então, se o governo está pedindo para você ficar em casa, meu amado, fique em casa, porque é para o seu próprio bem. Depois as pessoas morrem aí à torta e à direito, e as pessoas não entendem por quê e não sabem quem pôr a culpa. 5. Há uma pandemia na educação, nas escolas, tanto as públicas quanto as privadas. As crianças não sabem o que vai. Estão fazendo aulas pela internet, virtuais. Então, cada um está se virando como pode, mas ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe quando vai voltar às aulas. Muitos pais não querem que seus filhos voltem às aulas agora, porque não tem segurança da saúde. Olha só o que está acontecendo. Uma pandemia nas emoções, no psicológico das pessoas. As pessoas estão precisando de ajuda, querido. E a igreja, eu e você, precisamos ser essas pessoas que vai dar a mão. Hoje estava conversando com um pastor amigo meu, ele dizendo quantas pessoas ele tem atendido que estão desesperadas, querendo se matar, no maior desespero do mundo, porque estão sentindo a falta de Deus, estão desesperadas. Existe uma pandemia nos empregos. Milhares de pais de família estão desempregados, querido. Olha só. Uma pandemia nas finanças mundiais. A queda abrupta no PIB das nações. Fala assim, 10, 15, 20% de queda no produto interno bruto das nações. Então vai levar anos para essas nações se recuperarem desse tombo. Pandemia no turismo, hotéis, companhias aéreas, terrestres, passeios, tudo parado e tudo quebrando. E não se tem perspectiva de quando se volta ao mercado. Pandemia no comércio. Só no Brasil dizem que tem mais de 750 mil empresas quebradas. Gente, para um pouquinho. 750 mil empresas quebradas. Eu te pergunto, quantas pessoas foram desempregadas com essa quebradeira toda? Não tem nem ideia. Pandemia nos serviços. Está uma quebradeira só nas pequenas e médias empresas, especialmente nas MEI, que é a microempresa individual. Pandemia na política. Os políticos estão perdidos nessa caminhada, não sabem o que fazer.
13. Pandemia no judiciário. Estão confusos. Eles já querem legislar, que não é função do judiciário, julgar e condenar as causas. 14. Pandemia na segurança pública. A bandidagem está agindo solta. É golpe para todo lado. Gente, como é que pode? A pessoa aproveita um momento desse para roubar os outros, para enganar, para ludibriar. E o pior, gente, é que tem nego que cai nessas conversas mole ainda hoje. Faça-me um favor, né? Pandemia nos esportes. E aqui você pode incluir todos os esportes. Querido, esporte sem plateia, ninguém merece. Onde é que você já se viu disputar partida de futebol, de basquete, de vôlei, sem plateia? Os atletas só jogando, eles somente no campo e ninguém mais para assistir, para aplaudir, para xingar o juiz. Pandemia na música e com os músicos. Agora é só live musical, superprodução. Gente, onde é que nós vamos parar? Os cantores estão desesperados, não podem fazer show, não estão fazendo nada para ganhar dinheiro. 17. Pandemia na imprensa. Só o que você vê na imprensa hoje é fake news. Para a imprensa, quanto pior, melhor. São os profetas do caos. Eu vou parar aqui nessas 17 pandemias, porque tem muito mais. Mas eu quero ainda dar um direcionamento melhor no decorrer dessa administração. Essa semana eu assisti no Facebook uma postagem do pastor Wender Winner, não conheço, mas com certeza deve ser um homem de Deus, e o que eu vou relatar para você rapidinho aqui é assunto público, está no Facebook, mas eu achei muito interessante, por isso eu resolvi transcrever um resumo para lhe posicionar sobre a posição desse pastor. Ele diz assim, ó: 6 coisas importantes que nós aprendemos com o coronavírus. Número 1, a fragilidade dos seres humanos. Nada poderá nos ajudar nesse momento. Poder, dinheiro, influência. Queridos, precisamos abandonar a arrogância e o orgulho. Só Deus pode tudo. No Salmo 103, versículo 15 e 16, diz assim: quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Querido, eu nunca vi algo tão profundo, tão sério, tão real, como essa descrição que o salmista dá aqui a respeito da fragilidade do ser humano. A gente pensa que é muita coisa, que tem um rei na barriga, que é melhor do que os outros. Ei, vamos baixar a bolinha aí, querido. Vamos perceber que somos frágeis, todos nós. Número 2, somos todos iguais diante de Deus. Não há ninguém melhor que o outro. Querido, desça do teu pedestal. Somos todos iguais. Atos 10, 34, 35, Pedro diz o seguinte: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Então veja bem, Deus está esperando que você o busque, para ele vir de encontro às suas necessidades e lhe aceitar como filho, como amigo, como um cristão genuíno. Terceira coisa que nós aprendemos com essa pandemia: o falso senso de controle. Ei, querido, nós não estamos no controle de nada. O pseudo-controle não passa de uma ilusão, de uma bolha. Olha só, assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Ô amado, essa é a condição daquele que põe a sua confiança no homem, no dinheiro, no governo,
nas coisas, nas pessoas. Amado, nós só podemos pôr a nossa confiança em Deus. Esse não falha. Quarto ponto, solidariedade e empatia. Precisamos demonstrar, querido, o amor de Deus, de uns para com os outros, no campo prático. Perguntaram lá para o Senhor Jesus qual é o maior mandamento da lei. E ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Querido, não adianta só amar a Deus. Temos que amar a Deus, sim, temos. Mas também os nossos semelhantes nós precisamos amar. Em Apocalipse, Deus faz uma colocação muito forte ali no versículo, capítulo 2, verso 4 e 5, ele diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Oh, amado, olha só. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volte à prática das primeiras obras. Senão, venha a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Querido, é tempo de amar, é tempo de ajudar, é tempo de colaborar, é tempo de ser solidário com quem não tem. Tem muita gente que perdeu emprego, que perdeu tudo. Então você precisa, você que ainda tem um pouco, precisa se solidarizar, ajudar aqueles que precisam do mínimo que você pode dar. Quinto, qual é o propósito de Deus para tudo isso que está acontecendo? A grande pergunta é: onde está um Deus de amor e de bondade diante de tanta calamidade? Pense, se você não já pensou isso. Dessa devastação geral e global. No Covid-19, Deus tem uma conexão para o reino dele. E a Covid é o caminho, é o meio pelo qual você vai buscar o Senhor. A Bíblia diz que buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Olha só, uma palavra que me norteia, que me conduz, que me orienta. Romanos 8:28 diz assim: sabemos que todas as coisas, boas ou ruins, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meu amado, você pode não estar entendendo nada, mas deixa eu te dizer algo. Você precisa confiar radicalmente em Deus. Só Ele poderá nos livrar de tudo isso que está acontecendo. Amado, nós precisamos exercer fé. Se aquilo que Deus está fazendo com você hoje, você não está entendendo agora, fica tranquilo, fica susse, porque Deus está fazendo isso para os seus bem lá na frente. Não duvide, acredite, confie em Deus e vamos tocar a bola para frente. E a última coisa que esse pastor falou é a respeito do desapego das coisas materiais. A qualquer momento, tudo pode acabar. Você não vai levar nada desse mundo. Dólar, casa, carro, poupança, propriedades. Vai ficar tudo aqui detonado para o anticristo. A única coisa que você vai levar é a sua alma para Jesus e as vidas que você conquistou para o reino de Deus. Essa é a tua herança. Essa é o que o Deus espera de ti. Isso é que tem valor diante do Senhor. Olha só. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, querido. A pandemia, a boa notícia é que a pandemia vai passar. Nós vamos ficar livres disso. Quando, pastor? Não sei. Esse negócio de data é com Deus, eu não sei. Mas vamos ficar livres da pandemia, sim. Se você se mantiver firme em Deus, você vai atravessar esse deserto. Você vai atravessar essa tormenta e vai chegar vitorioso ao seu destino. Então, ele diz que o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, esse é você, que faz a vontade de Deus,
permanece eternamente. Nada. Pandemia, Covid, nada disso vai te atrapalhar, vai te impedir de chegar no ponto que Deus idealizou para você. Agora, eu quero te provar mais uma vez que a pandemia é o cumprimento profético de Deus. Olha só. Eu estou falando aqui, amado, estou te dando um versículo para você estudar. Hebreus 12, de 25 a 29, diz assim: tende cuidado, não recuseis ao que fala. Preste atenção. Pois, se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que do céu nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Veja só, queridos, hoje as pessoas estão desviadas dos caminhos de Deus. Estão tão confusas, estão tão bagunçada a cabeça das pessoas, que a grande maioria das pessoas estão desviadas do caminho de Deus. Mas Deus está no controle. Olha o que ele diz aqui. Agora, porém, ele promete, dizendo: ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, essa palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não se abalam permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável. Querido, tudo que é material, tudo que é natural, está abalado, está destruído, está bagunçado, está fora de lugar. Pode dar uma olhadinha de norte a sul, leste a oeste, no mundo inteiro, e você vai constatar o cumprimento dessa palavra. Mas existe um reino inabalável, é o reino de Deus. Nós precisamos reter a graça de participar desse reino, para que servamos a Deus de modo agradável. Não é servir a Deus de má vontade, obrigado, bicudo, cara fechada. Não. Que privilégio. No final dessa live aqui eu vou falar do nosso relacionamento. E que Deus não precisa de você e de mim para nada, querido. Para com isso. Deus não precisa. Mas Ele resolveu nos convidar para participar desse projeto. Então, nós precisamos servir a Deus, o reino inabalável, de modo agradável, com reverência, respeito, temor e santo temor. Hoje as pessoas não sabem mais o que é mais o temor. Cada um faz o que quer, o que dá na telha, não está nem aí. Acha que vai ficar tudo por isso mesmo. Não vai, não. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, amados, todo esse caos que está acontecendo no mundo inteiro é cumprimento das profecias que o Senhor enviou para o seu povo. Mas, no final das contas, o propósito de tudo isso é o nosso bem. Nós só precisamos ouvir a voz do Senhor, entender e dizer: sim, Senhor, eu entendo, eu aceito, eu quero. Veja, hoje, meus amados internautas, nós precisamos reaprender muitas coisas, inclusive no que diz respeito a sermos igreja hoje. Então, virão novas ênfases com relação à igreja. Por exemplo, precisamos urgente de um avivamento espiritual, mas isso vem de Deus e já está vindo. Eu não sei a hora, mas está muito perto. Esse avivamento virá e vai pôr ordem no caos, vai pôr ordem na casa. Lembra quando Deus fez a Gênesis lá no livro de Gênesis capítulo 1, quando ele haja luz, haja isso, haja aquilo, haja aquilo outro? O mundo estava caótico. Deus veio e pôs ordem no caos. Eu quero te dizer que esse momento está se repetindo agora. A pandemia veio, o Covid-19 veio e bagunçou tudo. Estragou, sacolejou, tremeu a figueira.
sacudiu a árvore, caiu um monte de frutos. Mas o Senhor Jesus vai vir trazer o avivamento através do Espírito Santo e vai pôr ordem na casa, vai pôr tudo em ordem novamente e nós vamos nos alegrar e celebrar o Senhor. Também precisamos de uma ênfase em como usar adequadamente a tecnologia moderna de comunicação. Eu nunca imaginei na minha vida que um dia eu ia pregar pela internet, ia fazer live, nunca. Só que a live veio para ficar. Mesmo depois que os cultos voltaram ao normal, as lives vão continuar prevalecendo, porque elas alcançam um universo cujo presencial não alcança. O presencial é necessário, é imprescindível. Mas as lives, queridos, veio para ficar. Então se prepare aí para assistir muitas lives do Senhor. Segunda coisa, nós precisamos dar uma ênfase em como caminhar e depender exclusivamente do Espírito Santo, sem falsa sabedoria. O assunto do próximo domingo, eu vou falar como eu e você podemos caminhar na dependência do Espírito Santo. Todos nós, queridos, conhecemos o poder que operou na igreja primitiva no livro de Atos, especialmente os primeiros capítulos. Pois eu vou te dizer que o segredo do crescimento da igreja de Atos era que aquele povo era um povo cheio do Espírito Santo. E hoje, isso não está acontecendo. Mas domingo eu vou falar com mais profundidade para você entender onde eu quero chegar. Nós temos que dar uma ênfase em relação à nossa vida diária, na prática do amor de Deus. Tem muita hipocrisia, amado, quando a gente fala de amor, mas eu vou te ensinar a praticar genuinamente o amor de Deus, porque nós precisamos acordar e receber essas novas revelações de Deus. Precisamos também, amados, em dar uma ênfase em como tratar com o pecado. O pecado é um problema, mas nós precisamos saber. Primeiro, como tratar o meu pecado. Segundo, como tratar com o pecado da igreja, das ovelhas. Queridos, a nossa obediência a Deus deve ser por amor e não por imposição, medo ou opressão. Vou te contar uma história rápida aqui que aconteceu com Jesus. João 8, 3 a 7 diz assim: os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem com que o acusar a Jesus. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E a Bíblia diz que aos poucos as pessoas foram jogando as pedras no chão e foram saindo. A começar pelos mais velhos. Ora, amados, esse pessoal aqui não estava preocupado com o pecado da mulher. Eles queriam ferrar a mulher simplesmente por ferrar. Porque a lei diz que tinha que o cara que adulterou tinha que estar junto. Mas cadê ele aqui que os caras tiraram fora? Não, vamos tirar o amigo aqui dessa enrascada, vamos deixar só a mulher. Jesus não gosta de injustiça. Ele quer tratar o pecado? Quer. Mas Jesus ama muito o pecador. Mas o propósito aqui também dessa situação era colocar Jesus numa sinuca de bico. Por exemplo, se Jesus dissesse que não era para apedrejar a mulher, ele estaria contra a lei de Moisés. Então aí achar motivo para acusar Jesus. Se Jesus ordenasse que apedrejasse a mulher, ele estaria contra as leis romanas, que o judeu não tem poder para ordenar a morte de ninguém. Então, uma ou outra saída
ia colocar Jesus em maus lençóis. Então Jesus simplesmente falou, olha, aquele que entre vós aí não tiver nenhum pecado, que lhe atire a primeira pedra. Eu sei que no final saiu todo mundo, ficou só Jesus e a mulher. Aí Jesus perguntou para ela, mulher, cadê os teus acusadores? Ela disse, Senhor, foram todos embora. Aí Jesus disse, tampouco eu te acuso. E Jesus podia acusar, Jesus podia jogar pedra, porque ele não tinha pecado. Mas ele falou, olha, vá e não peques mais. Eu duvido, amado, que aquela mulher, com essa lição que ela tomou, ela não tenha se endireitado na vida. Então a questão não é impor a lei de qualquer maneira, mas é amar o pecador e tratar com sabedoria como resolver a questão do pecado. E esse é um problema hoje generalizado no meio da sociedade. Vamos falar sobre isso também com muita propriedade. Queridos, a igreja precisa agir como elemento de inclusão social, de acolhimento e não de discriminação. Amados, a nossa igreja atual é muito elitista. Ela só dá valor aos caras chiques. Povão, pessoal pobre, pessoal miserável, pessoal sem grana, ninguém dá valor não. Ei, mas para Jesus todos têm valor. Olha só. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Precisamos de dar novas ênfases com relação a tudo que está acontecendo hoje. Por exemplo, é preciso dar uma nova ênfase com relação ao louvor. Acabei de falar no início da live que nós vamos ter que repensar o nosso estilo de louvor. Nova ênfase com relação à adoração. Você não precisa de ir para o templo para adorar, você pode adorar da sua casa, juntamente com sua família. Nova ênfase com relação à oração. Amado, como isso é importante. Precisamos aprender como ser igreja hoje. Precisamos aprender a ministrar a palavra de maneira contextualizada, de maneira moderna, sem ferir princípios. Precisamos ensinar o que fazer para sermos sempre felizes. É possível, pastor, na pandemia? Claro que é. E você vai aprender isso. Pergunta é, por que eu devo amar a Deus? Por exemplo, Deus não quer que você o ame por pressão, por obrigação ou por convencimento. Deus não precisa disso, meu amado. Você não amar a Ele por outros motivos, esquece. E por último aqui, o que Deus espera hoje da sua igreja? Vou trazer 5 realidades que Deus espera de você e de mim, como igreja do Senhor, para praticarmos nesta terra. E por último eu vou falar aqui sobre como deve ser o nosso relacionamento com Deus. Deus não quer mais religiosidade. Vou explicar também isso nas próximas lives. Deus quer relacionamento. Um exemplo. Atos 17, 24 a 28 diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, templos de concreto, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é a todos quem dá vida, respiração e tudo mais. Meu amado internauta, Deus não precisa de você, nem de mim, para nada. Segundo, Deus não precisa nada de você para Ele. Então nós temos que baixar a nossa bolinha e compreender qual é o nosso nível de relação com Deus. Não é como você pensa, é como Deus determinou. Agora olha o detalhe aqui. De um só, Adão, fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixados os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Querido, essa pandemia não surgiu agora no cenário mundial, por acaso, por um acidente de percurso, por um vírus que não sei quem lá fabricou.
Isso já estava na agenda de Deus. Isso já estava no calendário de Deus, porque Deus não tem surpresa, Deus não tem quebra de objetivos. Já estava essa pandemia escrita na agenda, no calendário do Senhor. Então, fica tranquilo, porque Deus está no comando. Agora, o que é de mais importante nesse contexto aqui? Que Deus nos fez, olha só, amados, para buscarem a Deus. Eu e você fomos feitos por Deus para a gente buscar a Deus. Coisa que as pessoas não estão fazendo. As pessoas estão buscando tudo. Dinheiro, fama, condições, sucesso, tudo. Menos buscar a Deus, que é o que é de mais importante. Se porventura tateando, possa achar bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos profetas têm dito, porque dele também somos geração. Então veja, eu e você, meu amado, fomos chamados por Deus para que a gente possa buscar o Senhor. Você quer se livrar dessa pandemia? Você quer se livrar de tudo isso? Levanta os teus olhos para o alto. Levanto meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, se você entender que o motivo dessa pandemia é nos colocar de volta no trilho para Deus, é nos colocar de volta para a casa do Pai, é nos colocar de novo na presença do Altíssimo, você vai agradecer pela pandemia. Porque as coisas estavam desembestadas, as coisas estavam totalmente degringoladas, as coisas estavam totalmente confusas, estavam totalmente bagunçadas. Mas Deus não gosta disso. Então ele trouxe essa sacudidela na árvore para retomar os contatos e para que eu e você entenda, para que eu e você fomos chamados, para que eu e você fomos criados, é para buscar Deus. Então, meu amado, comece a buscar o Senhor em oração, leitura bíblica, liga para um pastor, liga para mim, que eu vou conversar contigo e Deus vai te colocar nos trilhos e nós vamos agradecer peoradamente a Deus lá na frente, por causa dessa pandemia, que foi um instrumento que Deus usou para nos trazer de volta para a sua presença. Fecha teus olhos, vamos orar. Mas antes eu quero te dar a oportunidade de você devolver o teu dízimo para o Senhor, fazer uma oferta de amor e entregar a tua primícia. Querido, só há uma maneira de nós prosperarmos no reino de Deus. De Deus abençoar a sua e a minha vida. É através da semeadura. No reino, tudo que você semear, você vai colher. Agora, amado, se você não semear nada, desculpa, não vai colher nada. Então, para de ser obtuso, seja inteligente e abra a mente para isso e procure fazer uma oferta de gratidão. Ah, pastor, mas você não sabe da minha situação, você não sabe como eu estou apurado. É nessa hora que você tem que ofertar. Por quê? Se você dá do que está sobrando, não tem graça. Quando Davi foi fazer um sacrifício lá em Israel, quando Deus mandou a praga que estava matando um monte de gente, porque Davi resolveu fazer o censo, coisa que Deus não mandou fazer. Então Deus ordenou para Davi: Davi, faça um sacrifício para mim, que eu vou suspender essa praga. Aí Davi chegou na eira do Araúna e falou: Araúna, eu quero comprar um pedaço de terra aqui, animais, bois, para fazer um sacrifício para Deus. Ah, rei, pode pegar e o que você precisar, está à sua disposição, é tudo seu. Davi falou assim: não é assim não, moço. Eu quero te pagar o devido preço. Eu jamais vou oferecer um sacrifício a Deus que não me custe nada. Então, comece a entender isso. A tua oferta tem que custar alguma coisa para você, senão não tem valor para Deus. Não estamos falando de valores financeiros, estamos falando de custo, né, que mexe com o nosso emocional. Feche os teus olhos que eu vou orar por ti agora. Pai, muito obrigado por essa palavra. Eu quero lhe pedir, papai, que o Senhor venha esclarecer na mente das pessoas tudo aquilo que eu falei aqui, que por acaso não tenha ficado claro.
Espírito Santo de Deus, por favor, complete a obra no coração dos irmãos. Pai, tu mais do que ninguém sabes o que cada um de nós está passando nesse momento. Abençoa as famílias. Abençoa aqueles que estão precisando de cura. Eu oro, Senhor, pelo pastor Samuel. Eu oro pelo pastor Miguel Piper. Eu oro, Senhor, pelo Darcy, marido da Cláudia. E por todos quantos estão enfermos, para que o Senhor traga cura para o teu povo. Traga refrigério para o teu povo, Pai. Traga finanças para o teu povo. Enfim, eu não sei o que eles precisam, Pai. Mas eu quero dizer, Deus, que eu me coloco à disposição das pessoas para ajudar naquilo que elas precisem serem ajudadas. E desde já, meu Pai, eu dou a Ti nessa noite toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Amados, domingo que vem, às 19 horas, com culto presencial ou não, estaremos aqui ministrando a palavra de Deus ao seu coração. Muito obrigado aos internautas que estão nos assistindo e damos a Deus toda a honra, toda a glória e todo louvor. Em nome do Senhor Jesus, amém, e amém, e amém.